Relacionamentos são mais importantes que metas. Você acredita nisso? Você concorda? Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, treinador de vendedores e treinador também daquela pessoa que acha que não é vendedor. É sim, eu vou fazer você se apaixonar por vendas, é só me seguir. Relacionamentos são mais importantes do que metas. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o comportamento que o vendedor tem, que vai fazer ele se relacionar cada vez melhor, é o que vai determinar o resultado que ele vai ter. Portanto, não estou desprezando meta, não estou desprezando o resultado. Estou dizendo que é muito importante existir um comportamento de vendas que vai aliar aos resultados. O que acontece? Existe muita pressão de venda. Se a gente ficar ainda fazendo pressão nos resultados, querendo aquela meta batida no dia 31 do mês, vai causar um estresse que vai fazer ter vendas de novo depois do 10º dia. Isso é péssimo, mas é muito comum. Grande parte das empresas trabalham desse nível. A gente faz um esforço tremendo para chegar nas metas, depois a gente entra no estado de saturação, que leva uma semana, às vezes uma semana e meia, para começar a vender de novo, e aí a meta tem que ser batida no final do mês. Essa pressão é muito grande, tá bom? Vamos ver umas imagens aqui relacionadas a isso. Essas imagens são tiradas da internet, são reais, tá bom? Então, quando a gente fala de pressão de vendas, de querer bater a meta, de ser obrigado a bater a meta, e isso está acima do comportamento das pessoas, obrigatoriamente a gente vai estar falando de competitividade, de agressividade, de multitarefa, de um grande sofrimento, tá bom? E como eu gosto muito de falar que o desempenho do vendedor está muito ligado à autoestima dele, o que você acha que esse tipo de pressão vai fazer? Vai subir ou vai descer a autoestima dele? Ele já tem que lidar com aquele monte de nãos que recebe, que faz parte do jogo, né? A gente vai trabalhar depois a objeção desses nãos, mas a gente recebe bastante não. E como que a gente faz para lidar com isso? Eu não acredito que seja com pressão, eu acredito que seja mudando comportamentos. Vamos combinar aqui. Monitorar os resultados e ver quais são os comportamentos que devem ser adquiridos pelo vendedor para que a gente possa bater as metas, tá bom? Então, monitoramento de resultado junto com gerenciamento de comportamento. Se os gestores fazem isso, eles vão estar, obviamente, sempre focados no resultado, mas trabalhando os comportamentos e vendo como que funciona o resultado em relação a isso, para ver se é verdade, não acreditar no que eu estou falando. Tá bom? Então você trabalha os comportamentos e vai vendo que isso diretamente afeta as metas. As metas são sempre de curto prazo, os comportamentos vão sendo mudados ao longo do tempo. Então você mantém um foco em resultado, mas vai trabalhando os comportamentos. Tá bom? O que vai acontecer? À medida em que novos hábitos de sucesso vão sendo adquiridos pelos vendedores, os resultados melhoram. Tá? O que são hábitos? Hábitos são coisas que a gente faz sem nenhum tipo de esforço, concorda? Hábito é o que a gente faz todo dia. Adquirir um novo hábito, isso sim gera um esforço. Mas à medida que eu vou trabalhando para adquirir novos hábitos, eles vão deixando de ser esforçosos. Até que eu tenho hábitos de sucesso e eles são fáceis de ser geridos pela minha rotina, pelo meu dia a dia. Todo mundo quer ter hábito de sucesso. Hábitos de sucesso são aquelas coisas que fazem as pessoas suceder bons resultados todo o tempo, tá bom? Então, o que acontece quando a gente tem esses hábitos de sucesso que melhoram os resultados? O crescimento se torna sustentável, o que significa que eu não vou ter aquelas oscilações de bater a meta no dia 31 do mês e ficar uma semana, 10 dias, isso é muito normal de acontecer, depois de uma grande saturação, eu não consigo vender nada, estou estressado, e depois eu vou levar uma semana para começar a vender. Isso vai fazer uma super oscilação que sempre a meta é batida no último dia, nos 45 do segundo tempo, e depois eu canso. E depois eu tenho que bater meta e depois eu canso. Tá bom? O que mais? As oscilações diminuem por causa disso. Tá? Cada vez vai ficar mais tranquilo bater metas todos os dias. Então a gente para de falar de meta mensal e começa a falar de meta quinzenal, ou meta semanal, ou meta diária. E aí, só trabalhando comportamentos para conseguir com que isso seja sustentável. Tá? Fatores externos têm cada vez menos importância. Bom, eu não estou desprezando crises e as coisas que acontecem, mas se eu estou aqui numa postura de disposição de cada vez trabalhar os meus relacionamentos para eles serem melhores e as pessoas confiarem em mim,
eu vou vender cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas confiando em mim, elas vão procurar justamente em cenários desconfortáveis, em cenários de crise. Quais são os comportamentos que eu devo trabalhar para ser um vendedor melhor, para ter melhores relacionamentos que determinam o sucesso da minha carreira? Tem um monte, eu vou falar de 3 aqui, tá bom? Primeiro, honestidade. Não existe essa história, isso é um mito, essa história de que vendedor vende gelo para esquimó. Isso é besteira, isso não existe. Tá? O vendedor ele tem que ser honesto. Cada vez sendo mais honesto, mais as pessoas vão confiar nele e vão buscar. O que eu sempre digo é, você para de vender e começa a ser comprado. As pessoas vão buscar você porque você é uma pessoa de confiança. E mais, elas vão começar a te indicar. Tá? Então começa a virar uma coisa escalável, que normalmente parece que não existe em venda, só existe no marketing. Existe sim. À medida que você é uma pessoa honesta, você começa a ser indicada pelas pessoas. Tá bom? Como fazer para ter esse comportamento de honestidade? Tá? Tô falando que ninguém aqui é mentiroso, não. Mas é normal a gente contar mentirinha, contar fofoca, esconder algumas coisas. Então, pega um desafio de uma semana. Não vou mais mentir. Para quem? Pro comprador? Não vou mentir para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, para os meus pais, para as pessoas com quem eu convivo. Porque aí são exercícios fáceis de você ir treinando isso. Bom, o que acontece normalmente? Eu não posso contar a verdade para minha esposa, eu não posso contar a verdade para o meu chefe, que eu cheguei tarde e porque eu estava na balada. Deixa de ir na balada, tá? Você vai entender que os comportamentos importantes, como a honestidade, dependem de várias coisas que você faz, tá? Treina uma semana, você vai ver que não é tão difícil assim. O que mais? Estudo técnico. É impressionante o número de pessoas, de vendedores que eu treino, que não tem muito conhecimento técnico sobre o que eles vendem. Tá? Eu não estou falando necessariamente, sei lá, se eu vendo um copo, se eu vendo uma decoração, eu acho que é um exemplo mais fácil, se eu vendo decorações, eu não preciso só entender da parte técnica da decoração, isso é mega importante, mas eu preciso entender o contexto, isso vai muito estudo. Tá? Se a pessoa precisa de uma decoração econômica ou se ela mora num bairro super chique e quer uma super decoração maravilhosa, eu preciso entender do contexto do cliente. Eu preciso pegar mais informações, eu preciso estudar e entender a minha capacidade de me relacionar para poder obter essas informações das pessoas. Tá bem? Isso chama coleta de informações e é mega importante para poder fazer vendas. Okay? Como que eu faço isso? Começo a estudar aos pouquinhos, entender cada vez mais o contexto do que eu estou vendendo e aí eu vou criando o hábito de coletar informações, porque sem informação eu não consigo vender nada, ok? Terceiro e último, escuta ativa, é o trabalho de empatia. O que é escuta ativa? Quando eu não tenho escuta ativa, as pessoas estão me falando de coisas e eu estou fazendo conversas internas. Tá bom? Ah, que conversa chata. Quando é que eu vou poder pagar o boleto do mês? Eu preciso bater a meta. Eu não aguento mais essa conversa. Ou quando é que eu vou almoçar? Qualquer coisa do tipo. Estou conversando comigo, eu não estou praticando escuta ativa. Bom, é mega importante para a coleta de informações. Isso é óbvio, né? Ter as informações do cliente. Mas se eu não treino esse comportamento, vai ser muito difícil de chegar numa negociação que às vezes envolve um pouco de nervosismo, um pouco de falta de habilidade emocional, né? Como que eu faço? De novo, treino em casa. Faço um pacto comigo mesmo, que se a minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais vão conversar comigo, eu vou parar e vou escutar eles de verdade. Isso é respeito, isso melhora relacionamentos e isso treina a nossa capacidade de ouvir o cliente, tá bom? Quando tiver aquela conversa interna do tipo, putz, essa pessoa não para de falar, eu já sei como resolver esse problema, você presta atenção na sua conversa externa e você vai falar para ela, eu estou agora escutando a pessoa. Isso depende do meu sucesso profissional, isso é mega importante. Portanto, eu vou desligar essa conversa interna e vou passar a ouvir a pessoa que está falando comigo. Faz esse treino por um tempo, melhora relacionamento em casa, melhora relacionamento com seus clientes, ok? Esse é o recado de hoje. Eu sou o Ricardo Ricchini, treinador de vendedores, treinador de não vendedores, das pessoas que pensam que não são e são vendedores sim. E eu tenho um segredo para contar para você. Aqui tem negócio.